Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Esta é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Hoje eu converso com Natan Moraes sobre pesquisa científica. Natan Moraes tem 30 anos, é mestre e doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e é egresso do curso de Relações Internacionais do IBMR, pessoal, havendo se formado aqui em 2016. Então, Natan passou praticamente a última década fazendo pesquisa científica. E aí, por falar em pesquisa científica, vou dar uma dica aqui pra gente. Nós teremos ao final deste mês de maio, no último episódio, um sorteio de um livro, que é nada mais nada menos que o livro famosíssimo Como se faz uma tese, de Humberto Eco. Aproveitando, portanto, a deixa que nós temos aqui de hoje, falarmos sobre pesquisa científica. A gente vai deixar o forms, você preenche lá com seu nome, seu dado, seu e-mail, seu telefone, para a gente saber quem você é e poder dizer para você que você ganhou, afinal de contas, o livro. E aproveita nesse forms e responde a perguntinha do que é que você quer falar no semestre que vem aqui no Trampolim. Nós temos um tema colocado já, que é o tema da internacionalidade. Para nós é um tema muito caro. Vai falar sobre intercâmbio, sobre experiências no exterior, sobre como é que a gente convive fora da família, como é que é passar saudade de casa, como é que é falar uma língua estrangeira. Mas teremos também outros temas e aí vocês vão poder ajudar a gente na confecção desses temas. Então vai lá, fica de olho na publicação, fica de olho no forms, preenche seus dados, concorre ao livro fantástico, famosíssimo, que teve uma edição agora recente de 2020, né? O livro é mais antigo do que isso, foi relançado agora, para você concorrer a esse livro e também dar o seu palpite sobre o que é que você quer ver aqui no Trampolim. Como vai você, Natan? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Trampolim, né? Queria começar aqui agradecendo o convite do Léo, que é muito mais do que um colega de profissão. Ele é um amigo que eu ganhei e ele foi meu orientador, né, no TCC da graduação, para quem não sabe. Então é sempre um prazer participar dos projetos dele, né? Eu estou muito feliz com esse convite e vim aqui trazer um pouco da minha experiência para vocês. Muito obrigado, Natan. E olha, gente, o Natan passou esses 10 anos, os últimos 10 anos da vida dele, fazendo pesquisa. E aí do TCC de graduação, a dissertação do mestrado, a tese de doutorado, e com 30 anos, Natan é doutor em RI e também passou lá dentro, além da tese, além da dissertação e da tese, também passou fazendo pesquisa no Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa, o famosíssimo LERP da UERJ. Então, se há algo que o Natan ficou especialista nos últimos 10 anos, Natan é de fazer pesquisa científica. E me conta, Natan, como foi a escolha do seu objeto de estudo para a tese de doutorado? Então, Léo, eu cheguei no meu atual objeto de pesquisa, né, no caso da minha tese, pelo processo natural que acho que a maioria dos pesquisadores tem, que é a evolução da carreira como pesquisador, né? E aqui eu vou voltar aqui para 2016, quando eu defendi meu TCC da graduação aqui no IBMR e eu tinha interesses em vários assuntos, como, por exemplo, a geopolítica do Oriente Médio, a política externa brasileira. E eu queria misturar esses dois assuntos e eu cheguei num tema que foi a política externa brasileira para a questão palestina. E aí eu desenvolvi um TCC sob orientação do Léo na época, que foi muito, muito bem elogiado, e esse foi o primeiro impulso que eu tive para seguir a carreira acadêmica. No meu mestrado, que eu realizei lá na UERJ sob orientação da professora Miriam Saraiva, eu peguei como base esse tema que eu vinha trabalhando na graduação e eu expandi um pouco, modifiquei um pouco e eu abordei
o contexto dos choques do petróleo da década de 70, né? Trabalhando política externa e segurança energética, articulando essas duas temáticas. E aí, durante o meu processo de pesquisa da dissertação de mestrado, aconteceu uma coisa que... Tem um termo para isso que eu gosto muito, que se chama serendipidade, que inclusive é um conceito jurídico, né? Que traduzindo assim, em termos bem simples, é quando você está procurando por alguma coisa e você encontra outra. Né? E foi o que aconteceu. Teve esse momento de serendipidade na minha pesquisa de dissertação de mestrado, que eu estava olhando documentos no acervo histórico do CPDOC da FGV, né, que é o Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio Vargas, e eu encontrei lá documentos sobre um tema que era um pouco diferente do tema que eu vinha pesquisando. E aí, que no caso era a atuação das construtoras, das empreiteiras brasileiras no exterior. Eu encontrei um documento que tinha a ver com esse tema, fui pesquisar mais sobre esse tema e eu adotei como meu objeto de pesquisa para o doutorado. Então, ainda no finalzinho do processo da confecção da dissertação de mestrado, eu já separei esse tema e escrevi um projeto de doutorado baseado nele. Né? Então, é isso. Você está procurando por alguma coisa e do nada você encontra outra que chama a sua atenção e aí você tem um outro tema de pesquisa. Né? Então, foi um processo para mim muito natural, né? E também isso é algo que vem acontecendo. Eu, por exemplo, agora na minha fase pós-doutorado, eu já estou pensando em outros temas de pesquisa que eu conheci ao longo da minha pesquisa de tese. Então, é um processo que uma coisa leva a outra e eu cheguei nessa situação. E olha, então me parece ser uma coisa muito interessante. A gente tem aqui no IBMR, né, da área de gestão de negócios, 2 cursos que precisam, por força da regulamentação do MEC, fazer TCC, que é o curso de Relações Internacionais e o curso de Ciências Econômicas. Né? Mas há, obviamente, outras. A gente não fala apenas para os estudantes do IBMR, a gente fala para um público universitário em geral, aqui de todo o Brasil, e há diversos cursos que têm de fazer os seus TCCs ainda na graduação. E aí, acho que tiro aqui da sua fala uma dica para quem está fazendo ou vai fazer o seu TCC, ou está pesquisando sobre o TCC. Veja como é interessante, à medida que você lê sobre o tema, você vai descobrindo coisas a partir do tema que podem ser muito interessantes como objeto de estudo. Com certeza. Então, o segredo, pessoal, na verdade, é um trabalho de formiguinha. É escavucar, é saber onde é que estão as coisas, é buscar as fontes, é ler. E essa descoberta de textos, de fontes, ela vai dando pra gente o que vai ser depois o nosso objeto de estudo. Interessante, então, mas me diga uma coisa. Nesse exercício de ler, de catar documentação, de buscar informação, de ir às fontes, como é que você fez para organizar o seu tempo? Né? Você tinha que cursar disciplinas, e aí você fez o mestrado, já contou isso pra gente, e o doutorado na UERJ. Isso te liberou um pouquinho de tempo, porque você pode aproveitar disciplinas do mestrado no doutorado, mas de qualquer maneira eu suponho que você tenha tido um cronograma. Como é que foi isso? É bem isso. A pós-graduação ela requer uma carga muito grande de disciplina e de autocontrole, né? Isso é evidente. E tem até umas diferenças entre o mestrado e o doutorado, por exemplo, que assim, na minha opinião e na opinião também de vários outros colegas meus, o mestrado ele é mais concentrado e mais, digamos, corrido que o doutorado, porque são 2 anos, enquanto o doutorado são 4 anos, né? E no mestrado você tem a carga de disciplinas e sobra pouco tempo para a sua pesquisa propriamente dita, né? No doutorado isso é um pouco diferente, né? E se você, assim como eu, você está realizando o doutorado na mesma instituição que você cursou o mestrado, você tem essa oportunidade de cortar algumas disciplinas obrigatórias, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, nos meus 4 anos de doutorado, eu concluí as disciplinas em 1 ano e meio, e fiquei com 2 anos e meio dedicados exclusivamente à pesquisa da tese em si, né? Então, a dica que eu posso dar é, independente se você, no doutorado, você mudar de instituição ou não, é você focar nas disciplinas no começo, que geralmente são os 2, 3 primeiros semestres que tem a carga de disciplinas obrigatórias e letivas que você tem que cumprir. Mas é claro, você também já vai pensando na sua dissertação ou tese nesse meio tempo. Não deixa tudo para a última hora, claro, né? Mas o
a grande carga da sua pesquisa de doutorado ou de mestrado vai vir naturalmente na segunda metade desse período, né? Seja dos 2 ou dos 4 anos, né? E aí uma dica muito importante que eu tenho a dar, especialmente se você, para quem está nesse período de focar na pesquisa propriamente dita, já cumpriu as disciplinas, já cumpriu as atividades, é você estabelecer prazos espontâneos. Por exemplo, tenho que entregar um capítulo até o mês tal, né? Que é uma coisa que ninguém vai fazer formalmente por você e você se vê na obrigação de ter essa medida, esse autocontrole, que foi uma coisa que eu fiz tanto no mestrado quanto no doutorado e deu muito certo, né? Eu entreguei a minha dissertação de mestrado dentro do prazo e já com o projeto de doutorado pronto. E eu entreguei a minha tese de doutorado 6 meses antes do prazo final, né? Porque eu consegui ter essa disciplina bem. Claro que eu contei com o privilégio da dedicação exclusiva, que eu sei que não é uma coisa que todos contam. Eu fui agraciado com bolsa de estudos tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Muita gente tem que conciliar o trabalho no mercado, o trabalho formal com a pós-graduação, mas é uma outra história, né? Então não é todo mundo que se dá esse luxo, né? Mas, se possível, é algo que eu aconselho. Eu acho que fica uma dica para quem está na graduação, os nossos estudantes e estudantes do Brasil inteiro que estão na graduação, onde quer que estejam cursando e que também trabalham e que também têm de fazer o seu TCC, essa ideia do prazo espontâneo, né? De um cronograma que é seu para você, independente do cronograma do próprio orientador. Porque o cronograma com a orientação é um cronograma que tem umas datas espaçadas, né? É uma vez por mês e tal. E aí, uma vez por mês, se você não tiver o autocontrole, né? A disciplina, o foco de poder se concentrar e fazer efetivamente o seu trabalho, o tempo passa e você não consegue cumprir esse prazo. Então, me parece que a ideia de prazos espontâneos é muito importante. Ainda mais, e obviamente a gente observa a proporção dos casos, né? O TCC é uma intensidade, um volume menor do que a dissertação do mestrado e a tese do doutorado. A gente precisa ter esse tipo de atenção. Então, o pessoal que está na graduação e vai fazer o seu TCC, onde quer que seja, aqui desse Brasil varonil, atenção com o cronograma e crie o seu cronograma, né? É uma indicação que a gente faz. Crie um cronograma para você poder seguir. Agora, mesmo assim, Nathan, e aí vou fazer uma provocação aqui, mesmo assim, você estando consciente do seu papel, né, de que tem que produzir, fazendo espontaneamente um cronograma para você, estabelecendo prazos para você, como é que você fazia nos dias de menor ímpeto para arranjar inspiração? Como é que você evitava a procrastinação? Como é que você driblava isso? Cara, isso é normal. Isso é uma coisa que eu falo até, serve para academia, serve para qualquer outra profissão, para qualquer outra atividade, né? Você é mais do que seu trabalho. Você tem que ter um tempo para você, para os seus interesses pessoais, para o lazer, para sua família, para os seus relacionamentos. Então, eu acho que é primordial você evitar a sobrecarga, você evitar o burnout, né? Você evitar qualquer tipo de prejuízo à sua saúde mental, né? Que é um ponto que eu acho muito importante para a academia, né? Por exemplo. E aí, cara, não faz bem para ninguém você ficar muito tempo trabalhando sem descanso. Descanso é uma necessidade básica do ser humano. O lazer também, exercício físico, alimentação também é uma coisa que você tem que prestar atenção, né? É saúde, você não pode se descuidar da sua saúde, senão isso vai trazer prejuízos para o seu trabalho. Você vai fazer uma pesquisa não tão boa quanto você consegue fazer se você não tomar cuidado com essas coisas, por exemplo. Então, cara, você produziu, você leu 3, 4 artigos no dia, escreveu 5, 6 páginas no dia. Cara, se você tá cansado, vai descansar, vai dormir, vai ler um livro de ficção, vai jogar um videogame, vai ouvir uma música, porque senão você vai estar prejudicando a sua própria saúde. Então esse é um conselho que eu dou para todo mundo, assim, de dentro ou de fora da academia.
Porque senão a gente se exige demais no início e dá uma super carga, né, de intensidade, de dedicação. E quando vem esse peso mais emocional, esse fardo, esse burnout, a tendência é exatamente oposta, né? A tendência é se afastar, Sim. A tendência é não conseguir produzir, a tendência Sim. é procrastinar. E isso acaba prejudicando, de qualquer maneira, a pesquisa. E no final das contas, é você, né? É o seu futuro, é a sua titulação, enfim. Seja a graduação do bacharelado, né? Seja o mestrado, seja o doutorado, é importante cuidar da saúde mental. E claro, a gente tem determinadas condições, né? Determinados intervalos de tempo, né? Então, lê 25 minutos, para 5, e volta mais 25, e para outros 5. Diga lá, Nathan. E só um ponto, Léo. Claro. Se você está produzindo constantemente, a sua performance cai. E você pode, sim, ter uma queda de criatividade, de habilidade de produção, por exemplo. Então, assim, se você está lá escrevendo, você está lá lendo e tal, respira um pouco, vai correr na rua, vai fazer outra coisa que, assim, naturalmente você vai ter um insight, você tem uma ideia que você vai trazer para o seu trabalho. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Já tive ideia de pesquisa correndo na praia, jogando de videogame, assim. É natural da vida. Assim. Você não pode ficar 24 horas por dia de frente ao computador digitando. E é uma resposta que cada um vai encontrar de modo mais pessoal a sua, se é caminhar na praia, se é correr na praça, se é jogar videogame, se é ler um livro, mas é importante criar esse tipo de válvula de escape. Mas, se esse desafio, supostamente, tem uma resposta muito pessoal e muito própria, e a gente consegue driblar a procrastinação, quais foram os outros desafios e talvez quais os outros maiores desafios que você enfrentou para realizar a pesquisa? Bom, vamos lá. Eu acho que isso é uma pergunta que a resposta vai muito da experiência pessoal. Então eu vou até dar um preâmbulo aqui sobre a minha experiência como pesquisador, né? Eu trabalho política externa brasileira, né? Especificamente, mas não exclusivamente em perspectiva histórica, né? Minha tese foi sobre a atuação dos empresários do setor da construção na política externa brasileira durante a ditadura, né? Então foi uma pesquisa com uma teor de historicidade muito grande. Eu estava sempre olhando documentos da década de 70 e 80, né? Estava muito envolto no contexto histórico da época para me ambientar na pesquisa, né? Eu acho que isso foi um grande desafio, né? De olhar com esse olhar histórico, né? E eu trabalhei com muitas fontes primárias, fontes produzidas pelos personagens históricos da época, né? E acho que isso é uma coisa muito legal, mas que também em pesquisas com recorte temporal contemporâneo também acontece, né? Você pode fazer entrevistas, você pode produzir suas próprias fontes primárias, né? E também um desafio também muito evidente foi o da interdisciplinaridade, né? Que é uma coisa que em relações internacionais é uma coisa inescapável. A gente está sempre olhando para a produção, para autores, para textos de outras disciplinas como história, ciência política, sociologia, antropologia, psicologia, entre outros, né? E aí isso foi um grande desafio. Eu cursei 2 disciplinas, por exemplo, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, no IESP-UERJ, que é Excelente. O programa de ciência política da UERJ. Sim. Então eu tive contato com professores, com colegas da ciência política que, apesar de trabalhar em temas políticos e sociais, não eram DRI especificamente. Então, isso foi uma experiência muito legal que eu recomendo. Isso é uma coisa, inclusive, eu lembrei agora. Recomendo a todos que façam pós-graduação a fazer disciplinas externas. Excelente. Especialmente em programas de outras áreas, porque você tem essa experiência mais completa, mais abrangente de conhecer, né, outras perspectivas, né? E aí vou trazer para o nosso público universitário a aplicação que você está me dizendo aqui, que olha, me parece que um dos desafios, não o maior, mas um dos significativos desafios é lidar com a própria literatura, né? Lidar com as fontes de pesquisa. E aí a gente tem a tendência de escolher nossos temas de graduação, pessoal, de TCC na faculdade, a partir de um gosto que a gente tem sobre o tema, o que é absolutamente relevante. A gente vai escrever sobre alguma coisa que a gente gosta, né? Mas também é importante escrever sobre alguma coisa de que se tem o que falar. E aí eu tenho mais do que falar se eu tenho mais fontes produzidas sobre esse assunto. Então, tentem casar, né? Casar o que é escrever sobre alguma coisa que você tem um gosto para falar,
Mas tem muita coisa produzida sobre isso, né? Para a gente não ficar na graduação, que o tempo é mais curto ainda, com a dificuldade de encontrar as fontes de que a gente precisa para fazer o trabalho. Natan, dito tudo isso, esse pacotão de coisas incríveis sobre pesquisa, sobre os desafios, sobre como estar com a mente sempre sã, no corpo são, que outras dicas você deixaria para os jovens universitários sobre fazer pesquisa científica? Bom, a carreira acadêmica ela tem muitas coisas que são, digamos, regras não escritas, que são coisas que você tem que procurar saber para ter o conhecimento, né? São coisas que ninguém nunca te diz de cara e que você tem que ir atrás, né? E eu vou dar aqui especialmente 2 dicas que me ajudaram muito e é bom vocês terem conhecimento quanto antes, né? A primeira é você não esperar. Você pode começar a produzir, a fazer ciência, a fazer produção acadêmica já na graduação. E aí existem conferências, congressos, periódicos, revistas que aceitam trabalhos e apresentações de graduandos, né? Geralmente, em conferências e congressos, um graduando apresenta um pôster, né, com uma pesquisa e com os objetivos, hipóteses e os elementos básicos da pesquisa, né, e fica lá um pôster exposto durante a conferência para todo mundo parar lá e olhar e tal, né. Algumas conferências aceitam apresentações mais em painel, mais formais, de graduandos também. Um graduando pode escrever em coautoria com um pós-graduando ou um pós-graduado. Também isso é uma coisa que eu acho que adianta muito, né? Você fazer uma parceria com um professor seu e submeter um artigo juntos. Eu acho isso muito legal, né? E para quem está tentando entrar na pós-graduação, eu aconselho a pesquisar bastante. A pesquisar bastante os programas de pós-graduação que você quer tentar. E mais do que isso, especialmente as linhas de pesquisa desses programas, os professores desses programas que serão os potenciais orientadores da sua pesquisa, né? E aí você entra no currículo Lattes deles, que é o currículo acadêmico, onde está toda a produção acadêmica desses professores. Você olha lá as especialidades, os temas com os quais eles têm experiência, né? Para você procurar alguém que possa orientar a sua pesquisa, que tenha afinidade teórica e temática com ela, né? As correntes teóricas que cada programa tende a trabalhar também é algo importantíssimo, né? E as particularidades, de cada um, né? E aí eu acho fundamental você procurar ingressos desses programas, né? Para você ter uma noção de como funciona, para você não cair no lugar de paraquedas, para você não tentar, por exemplo, submeter um projeto com um tema X para um programa que estuda Y, por exemplo, né? Você não vai ser aceito. E não é nem pelo mérito da sua proposta, porque não tem nenhuma aderência. Exatamente. Eu estou falando porque aconteceu comigo. Né? Eu fui aprovado na pós-graduação na minha 4ª tentativa, né? E aí, muito por... não tinha ninguém que me deu essas dicas. Eu tentei muita coisa às cegas, e aí eu fui aos poucos entendendo como funciona, e então eu consegui eventualmente ser aprovado, e agora estou aqui, né? E além disso, talvez mais importante que tudo isso é ter uma rede de apoio, né? É ter uma rede de apoio dos familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, né? Porque eu gosto muito de falar que a gente nunca faz nada sozinho, né? O seu TCC de graduação, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado vai estar lá com o seu nome, mas é um trabalho coletivo, no fim das contas, né? Tem o seu orientador ou orientadora, tem os seus colegas que são colegas de profissão que trocam feedbacks com você, tem os seus amigos que, mesmo não sendo da mesma profissão, da mesma área, é um exercício interessante você falar da sua pesquisa para eles, que certamente você vai ter insights, você vai ter reações que você não teria, né? Familiares também. Eu, por exemplo, tive a sorte de ter um pai, uma mãe, uma família que sempre me apoiaram na carreira acadêmica, e isso é uma coisa que eu sou muito grato. Enfim, uma rede de apoio é fundamental para qualquer carreira, especialmente acadêmica. Excelente, Natan. Muito obrigado. Foi, enfim, excelente. Antes da gente partir aqui para os cumprimentos finais, eu queria lembrar aos nossos ouvintes aí, aos nossos seguidores,
acompanhem, fiquem de olho na publicação. Nós vamos fazer pela primeira vez aqui no Trampolim um sorteio de um livro, nada mais, nada menos que Humberto Eco, Como se faz uma tese, num Forms. Então a gente vai colocar o Forms ali, você preenche com os dados e aproveita e também preenche na perguntinha do Forms, que é o que é que você quer ver aqui no Trampolim no semestre que vem, tá bem? Pessoal, falamos com Natan Moraes, egresso do curso de Relações Internacionais do MR, mestre e doutor aos 30 anos, doutor em Relações Internacionais pela UERJ. Natan, muito obrigado, foi excelente você ter vindo. Obrigado pela gentil cessão do tempo. Muito obrigado, Léo. Estou disponível para próximas oportunidades. Se você quiser, é só chamar que eu vou. É muito legal participar de tudo que você faz, e especialmente contribuir com o BMR, que um lugar onde eu passei 4 anos da minha vida, que eu tenho muito carinho. Muito obrigado. Gente, um abraço. Até a próxima. Obrigado, Natan.